Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Hélio Jesus e você está no canal Universo Bíblico. E pessoal, hoje nós vamos estudar um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho aqui, conversar um pouquinho sobre a sociedade dos tempos de Jesus. Você aí como evangélico, já se sentiu nessa curiosidade de conhecer, de saber um pouquinho, de ouvir um pouquinho das histórias do passado? Pois bem, hoje nós vamos viajar um pouquinho na sociedade dos tempos de Jesus. Mas antes, gostaria de te pedir, se inscreva no meu canal, deixe seu like, comente aí embaixo o que você está achando, se você acha bom, se você gosta de estar aprendendo um pouquinho mais, se você acha interessante o meu canal, comente aí, interaja comigo que eu vou achar muito interessante, eu vou gostar muito, vocês vão me deixar muito felizes e incentivados. Então agora nós vamos ao assunto. Como era a sociedade dos tempos de Jesus? Bem, vou começar, por exemplo, com uma mulher grávida, explicando de quando uma criança nasce até praticamente o fim da vida dele. Bem, funcionava-se assim. Uma mulher ficava grávida, quando chegava ali o período de 9 meses, o fim da gestação, ganhava-se o neném. O parto, o pai não participava. Naquela época, como existia poucos recursos para a formação de um doutor, para a formação de um médico, era mais utilizados a parteira, uma mulher ali que fazia o parto da criança. Depois que a criança nascia, o pai estaria fora da casa, não podia participar. Quem participavam mais eram as mulheres, homem nenhum participava. Dependendo onde ele estivesse, talvez ele não estaria em casa, se estivesse estaria lá fora, alguém poderia então receber, dar uma mensagem a ele, levar uma mensagem a ele, olha, é homem ou é mulher. Depois do parto, a mulher então, a parteira cortava o umbigo do menino, da criança, entregava à mãe e a mãe então enrolava esta criança primeiro, dando um banho ali, tratando aquela criança, limpando ela, e depois o último banho cuidadosamente era esfregada com azeite e sal, para ali ter os devidos, as devidas prevenções contra algum tipo de infecção ou talvez algum tipo de doença. Depois era envolto a criança em faixas de pano de talvez 5 centímetros, literalmente de 5 centímetros, era todo envolto, ou seja, literalmente a criança era empacotada. Lá nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, eles falam literalmente que Jesus foi enrolado, foi envolto em uma faixa assim que nascido. Era o costume da época. Não era porque, não, mas era o costume da época. Depois aquela criança ia ser cuidada, ficava ali durante uns 4 anos, perto com o pai, com a mãe, todo aquele cuidado. Logo após completar 5 a 6, ou talvez 7 anos, ele, sendo homem, ele ia para o lado do pai aprender uma profissão. E sendo mulher, ia para o lado da mãe aprender ali como ser dona de casa, como ser adjuntora, a como ser mulher, a como ser mãe. Isto nós vemos na Bíblia que a própria cultura da época era forte e também é um mandamento de Deus. A Bíblia fala bem claro, a palavra de Deus fala que as mulheres mais velhas ensinem as moças, ensinem as mulheres mais novas e as novas aprendam com as mais velhas. É bem assim que a Bíblia diz. E os rapazes, então, depois de passar ali um certo tempo aprendendo a profissão do pai, a escola, uma instituição responsável pelo ensino, fora a parte do pai, era mais ligado à parte sacerdotal. Depois que a criança ali de 7 anos aprendia ali a profissão do pai junto com aquele período ali daquela escola sacerdotal, com 12 anos de idade ele estaria então apto a ditar, decorar, ler ali em voz alta, sem estar lendo em papel algum, ditando literalmente, decoradamente, os livros da lei, a Torá, que hoje é Gênesis, Êxodo, Números e Deuteronômios, e Levíticos no caso. Não falei na ordem, mas são esses livros, a Torá.
Então, se hoje para mim é difícil gravar um versículo bíblico, imagina para uma criança da época que falava os livros todinho, a Torá, a lei todinha. Agora você me imagina quanto a sociedade ficou para trás, a de hoje ficou para trás das antigas. Depois que aquela criança aprendia tudo isso, então ele estaria apto a escolher ali a qual direção ia pender. Se ia pender para a direção só da profissão do pai, ou se ia pender ali para mais estudos, para se tornar um doutor da lei. Então ele ia ser praticamente interno, ser interno daquela escola, para estudar ali e ser um doutor da lei. Depois daquele período daquela escola sacerdotal, então vinha uma escola superior, uma escola chamada Bed Abdastre. Essa escola era comandada por os principais da época, chamados doutores da lei, os verdadeiros doutores, os mestres. Então, depois disso, não era o aluno que escolhia o professor, e sim o professor que escolhia o aluno. Vemos isso na história de Paulo e Gamaliel. Paulo foi estudar aos pés de Gamaliel, se formando e tendo aí toda a história marcando o seu nome aí em todo esse enredo que arrodeia o evangélico. As mulheres já tendiam a ter outros destinos. As mulheres, como talvez você tenha observado na Bíblia Sagrada, elas não teriam vez. No caso, o testemunho de uma mulher era de pouca valia, era o costume da época, não trazia ali uma mulher junto. No caso, ela não votava, ela não tinha testemunho, ela não podia fazer certas coisas. Por exemplo, trabalho de homem para fazer era considerado desonra aos homens se uma mulher fizesse, então ela não podia de jeito nenhum. Mas como é que as mulheres se viravam aí no meio dessa sociedade patriarcal? A sociedade patriarcal é uma sociedade em qual só os homens ali comandam, no caso, entre aspas. Mas, então, as mulheres se viravam da seguinte maneira: como elas não teriam vez, como elas não podiam votar e o testemunho de uma mulher não tinha valia, podemos ver isso quando Jesus, ressurreto, encontra com Maria, perto ali do jardim onde ele estava sepultado, ele ressuscita, encontra Maria, manda Maria e os discípulos falar que ele estava vivo. Mas os discípulos encontraram dificuldade para acreditar que Jesus estava ressurreto, não por duvidar de Jesus, mas sim por saber que o testemunho de uma mulher não era válido, não tinha muito valor. E Tomé, aí sendo o mais fraco, sendo o mais vulnerável a desacreditar, que ele já era um desacreditadão da vida, ele não acreditou que Jesus pudesse estar ressurreto, também por causa, foi muito forte esta questão no quesito de que o testemunho de uma mulher não era válido. Voto nenhum de uma mulher não era válido. Por exemplo, uma mulher se casava e ia ser comandada dos homens, ia ser vivida ali, saía da presença do pai e ia para a presença do marido. Se o marido morresse e ela não estivesse um homem na família, um filho mais velho a quem cuidasse dela, então a única saída para ela ou era ter o casamento liverato, que é quando um irmão do marido dela, no caso um cunhado dela, casa-se com ela para ter filhos e continuar a linhagem do marido. Mas se isso não ocorresse, a única saída dela era ser prostituta. Vemos isso em várias histórias da Bíblia Sagrada. Você já deve ter percebido que as mulheres, nós vemos várias mulheres, a viúva de Naim, a viúva de Sarepta, a mulher do fluxo de sangue, mulheres leprosas, afastadas totalmente, exclusas da sociedade. Elas não podiam trabalhar, elas não tinham um salário, não tinham uma renda fixa, porque a sociedade da época era muito forte. Quando eu digo sociedade, eu acho que você deve ter aí definido em sua mente o que é sociedade: um grupo de indivíduos que vive sobre regras, respeitando direitos e deveres de ir e vir um dos outros. Uma democracia ali, uma sociedade. E na sociedade da época, assim como hoje, havia muitos e muitos e muitos cargos públicos como os nossos, como por exemplo
legiões de soldados, os cobradores de impostos. Para manter tudo isso, os cobradores de imposto cobravam os impostos. Por exemplo, um agricultor tinha a obrigação de entregar 25% da sua colheita para os cobradores de imposto, para manter ali aquela segurança, aquele Estado romano. Já um comerciante que tinha ali comercializava, ali tinha as rotas de comércio, eles pagavam 75% anual para manter toda essa estadia, para manter o Estado romano na época. E após tudo isso ocorrer, e estar ali naquele cenário, este pano de fundo está na sociedade, ainda as mulheres eram muito, mas muito mesmo colocadas para baixo. Não tinham, como eu já falei, eram praticamente martirizadas, né? É um mártir, entre aspas, sofrido. E já os homens eram privilegiados. Vemos isso na história de Paulo, quando Paulo volta de Jerusalém e encontra aí uns chamados cristãos pregando o evangelho. Então ele fica furioso e vai perseguir o evangelho, escreve cartas ali para perseguir o evangelho. Ele tinha autoridade, era um homem culto, um homem poliglota, falava mais de vários idiomas diferentes, escreveu 13 cartas após encontrar com Jesus na estrada de Damasco. Ao longo do seu ministério ele foi aí escrevendo, porque é um cidadão privilegiado, um cidadão que aprendeu e que extremamente inteligente, um homem que culto, e ainda teve o auxílio de um médico, Lucas, e que o ajudou. Então essa era o cenário da sociedade da época. Eu gostei de ter trazido aqui este vídeo para vocês, eu gosto deste assunto. E se você também gosta, deixe o seu like, comenta lá embaixo, se inscreva neste botão de se inscrever vermelhinho aí embaixo, ao lado do botão vermelho se inscrever, aparecerá um sininho, você ativa ele para receber mais vídeos e para que o YouTube entenda que você gosta desse tipo de conteúdo e te informe mais para frente sobre o conteúdo do meu canal, e assim nós vamos seguindo com o Evangelho e avançando o reino de Deus. Não se esqueça, curta, comente, compartilhe, e na próxima eu tenho certeza que o conteúdo vai ser bem mais interessante do que este. Se você gostou, eu vou trazer mais vídeos sobre isto. Comente, curta, deixa o like. Você vai estar me ajudando. Isto é tudo, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco. Eu espero que vocês tenham gostado deste tema. E até a próxima.